Saudações Dux e duquesas tricolores, aqui que eu falo é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar da continuação do nosso vídeo sobre jogadores do Fluminense, a estrutura do Fluminense que temos para esse ano e já pensando sobre a questão dos zagueiros para 2023, certo? Dos goleiros para 2023 nesse caso. Eu já fiz sobre zagueiros, não me lembro se eu já fiz para lateral, mas eu acho que já devo ter feito. E agora vamos falar sobre goleiro, certo? Antes de falar sobre isso tudo, eu quero formatar aqui justamente sempre isso, né? Eu sempre coloco o que significa esse vídeo. Esse vídeo ele tem várias partes. Cada parte vai falar sobre uma posição em específica, certo? Aqui eles têm zagueiro, lateral, goleiro, volante, meia, ponta e centroavante, certo? Serão apenas esses vídeos, certo? E, por último, se vocês quiserem, tem também técnico, tá? E comissão técnica. Mas eu acho que vocês não vão querer, né? Então, é a partir disso, né? Pensando muito sobre o que temos, os dados são todos produzidos pelo próprio Transfer Market. Eu pego todas as informações aqui com eles para a gente conversar, dialogar sobre isso, sobre o que vocês acham sobre cada posição. E antes de colocar, né, eu tenho que sempre colocar justamente quais são as métricas que o Fluminense quer para seu elenco, né? Porque o que acontece? O Fluminense, ele realmente é um time completamente diferenciado, né? Porque de um lado, aí tem outros times que contratam jogadores de 25, 26 anos, e o Fluminense parece que contrata jogadores de 32, 33 anos, certo? Então, a gente tem que pensar que o Fluminense, ele gosta de jogador velho. Não sei por que motivo. Mas não estou falando que o jogador velho é ruim. Estou falando que a gente normalmente contrata jogadores mais ali de idade. No caso do goleiro, isso não afeta muito, né? Grandes goleiros, como por exemplo o Dida, a melhor fase dele foi com 35, 36 anos de idade. Entendeu? Porque o goleiro é o que menos afeta. Tecnicamente falando, entre todos os jogadores em campo, o que menos precisa de movimentação é o goleiro. O goleiro realmente ele só se movimenta justamente para um movimento mais de ação ofensiva, quando ele está muito próximo da linha 1/4 de círculo, né? Ou ele se movimenta para os lados, para ambos os lados, para tentar impedir justamente um possível cruzamento, ou até mesmo já se posiciona justamente para realmente formar uma barreira contra o adversário, certo? Então, tecnicamente falando, o goleiro, por não ter tanta movimentação assim e com isso não produzir tanto cansaço, o goleiro ele acaba podendo ter mais tempo de vida do que qualquer outra classe. Que a gente vê aqui. Tanto que realmente a gente tem poucos goleiros. Normalmente de 3 goleiros já está ótimo para qualquer clube. Se eu falei de 8 a 10 zagueiros, se eu já falei sobre 8, quer dizer, de 8 a 10 laterais, a gente só precisa ter 3 ou 4 goleiros. 4 é exagero até. 3 tá bom. Então a gente vai analisar aqui nossos goleiros, certo? A gente vai pontuar algumas coisas interessantes que realmente é muito daquelas, né? Antes de comentar sobre todos os goleiros e depois as minhas percepções, porque esse vídeo aqui ele parece que vai ser um pouquinho mais curto, mas não é. Eu vou ter que fazer 2 pedidos para você. Primeiro, o triplo C. O triplo C, curte, comenta e compartilhe. Curtir, comentar e compartilhar vai me dar engajamento. Muito obrigado, cara. Eu tô agradecendo muito. Vou aproveitar que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho curto para agradecimento. Cara,
Eu nunca vi tantos inscritos no meu canal. Eu, até semana passada, eu tinha 15. Hoje eu tenho 23. Tô quase dobrando a meta. Tô quase dobrando a meta. Quer dizer, em quase uma semana eu vou dobrar a meta. Se der mole. De 15 vai pra 30. E a gente vai conseguir, porque vocês estão gostando do meu vídeo. O meu vídeo tá falando sobre uma coisa que quase ninguém fala. Então vocês estão me dando engajamento. O vídeo eu tô vendo que eu tô sempre sendo notificado, porque eu vejo no meu outro sítio, né? Esse aqui é meu sítio Duque Tricolor. Eu tenho outros sítios, né? Eu tenho outros locais, né? Outros e-mails. Então realmente eu vejo e está sempre sendo notificado. Então, realmente, muito obrigado, né? Pô, um vídeo meu, cara, eu nunca imaginei na minha vida que um vídeo meu passaria 300 visualizações. Acho que assim, acho que deu sei lá, umas 4 semanas e já passou de 300 visualizações. Então eu agradeço muito, certo? E a outra é o inscreva-se no canal. Continue inscrevendo no canal. É rápido. Igualmente, curtir o inscreva-se no canal é gratuito e é rápido, é 5 segundos. Então eu agradeço muito, certo? E se você não fizer o triplo C e não se inscrever no canal, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense continue disputando a Série continue disputando a Libertadores? Você pode escolher Série C ou Libertadores. Fica a seu critério. Então bora aí, bora para esse vídeo que você vai gostar muito desse vídeo e de outros vídeos do meu canal. Só bora. Vamos lá. Tecnicamente aqui eu tô vendo 4 goleiros. Marcos Felipe, Muriel, Fábio e Pedro Rangel. Certo? Eu coloquei, para não precisar ficar vendo aqui a tela, eu coloquei justamente sobre isso. Primeira coisa que a gente já vai colocando logo de cara. Muriel foi embora. Certo? Já tinha pouco espaço no Fluminense, certo? Era reserva do Marcos Felipe. E realmente, por conta da contratação do Fábio, ele ficou ainda mais sem espaço no Fluminense. Ou seja, ele já não tinha espaço com o Marcos Felipe. Aí entrou o Fábio, ficou mais sem espaço ainda. Ou seja, Muriel não tinha o porquê estar ainda no Fluminense. Ele estava só perdendo tempo. E a análise dele foi muito boa de saída, né? O Fábio foi contratado e o Muriel saiu do Fluminense. Certo? Ele tinha até o contrato para ficar um pouquinho mais de tempo. Só que ele não continuou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vale ressaltar que o Fábio é da Alemanha. Entendeu? Interessante. O Fábio não, o Muriel. Então vale ressaltar que justamente pela contratação do Fábio, o Muriel ele ficou sem espaço e com ele saiu. Aí vem 2022. Fábio. Fábio, eu acho que ele tem totais condições, certo, de continuar no Fluminense. Eu não sei como é que tá a situação física dele, porque ele realmente jogou quase todos os jogos, se não jogou todos os jogos pelo Fluminense, certo? Vamos analisar aqui bem sobre isso, mas ele jogou quase todos os jogos, né? Como titular na Série A. Ou seja, ele realmente está jogando ali bem. Ele teve 10 jogos sem sofrer gol. Ele teve 38 gols sofridos, certo? Que tecnicamente é baixo pelo que o Fluminense representa, que o Fluminense de um futebol ofensivo. Só teve 2 cartões amarelos, né? Já cumpriu suspensão. Que ainda não cumpriu suspensão, porque tem que tomar o 3º cartão amarelo. Mas o Fábio realmente se mostrou como um cara muito viável e que, para mim, se a gente tem na proporção Grano e Ganso, eu acho que a terceira posição que o Fluminense vai ver, e você vai ver no futuro, né? Eu avisei, certo? Eu avisei sobre Ganso e você não precisar se preocupar com Ganso, certo? Eu avisei sobre isso. Tanto que o Netflu,
já falou sobre isso, certo? O Netflix não, o Globo Esporte. O Globo Esporte já falou sobre Ganso, entendeu? Não lembro qual que era, mas ele já falou. Já teve notícia falando sobre Ganso. Então, na minha concepção, a gente precisa se preocupar com o Fábio? Não. Para mim, Fábio é o terceiro em comando, tá bom? Uma outra coisa importante sobre isso. Além disso, você tem Marcos Felipe que quer sair do Fluminense porque tá vendo que não está sendo muito jogado. Isso é uma preocupação, certo? Mas, ao meu ver, se sair Marcos Felipe, nós não precisamos se preocupar. Eu já fiz um vídeo sobre Pedro Rangel, que é o próximo que eu vou falar. Mas o Marcos Felipe tem 1 ano. E para mim, se for para realmente não ter o Marcos Felipe no elenco, que seja com uma venda ou com uma possível troca de jogador. Fora isso, para mim, o Fluminense vai estar perdendo muito dinheiro com o Marcos Felipe. Certo? Então, a gente tem que notar bastante isso. Então, sobre o elenco, mesmo o Marcos Felipe saindo, o Pedro Rangel, para mim, dá conta do recado. E se realmente sair, que saia nessa meia temporada entre o final do Campeonato Brasileiro e o início das contratações. Certo? Que ele saia logo no primeiro dia, que a gente consiga vender, ou que a gente consiga ganhar algum capital. Já tem alguns times que já procuram o Marcos Felipe, isso é interessante, certo? E por último, o Pedro Rangel, que tem até 2026 o contrato dele, certo? 2026. Então, na minha concepção, ele é um jogador que eu gostei de ver ele nos jogos, certo? Ele é realmente o cara mais seguro, é um cara bastante seguro no que ele faz. E na minha concepção, o Fluminense, se ele quiser realmente realizar uma boa pré-temporada, ele deixa descansando o Fábio um tempo e coloca Pedro Rangel. Coloca Pedro Rangel, um garoto jovem, um garoto que se pegar mais tempo de Fluminense, vai gostar, vai ficar e a gente vai se dar bem com esse moleque. Certo? Então, minhas percepções finais sobre a situação. Goleiro, para mim, não se precisa ter. Nós temos o Pedro Rangel, nós temos alguns goleiros da base interessantes, certo? Que já estão ali realmente mostrando o seu trabalho. E se for assim, faça essa escadinha. Sobe o Pedro Rangel para segundo goleiro, pega um goleiro da base e sobe ele para ser terceiro. Isso vai ser bom. Aproveita o Carioca e já utiliza Pedro Rangel. Vende logo o Marcos Felipe e mantém Pedro Rangel para o Carioca. Vocês vão ver que vai dar resultado, tá bom? Coisas finais. Não precisamos de goleiro. Não precisamos de goleiro, não precisamos de contratar goleiro. Eu já falei sobre outras pessoas que a gente precisa contratar. De goleiro, não precisamos. Mesmo com a venda de Marcos Felipe, tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Ficou até mais longo do que eu esperava, mas eu tive que fazer esse agradecimento. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Falou, valeu e tchau, tchau.